Olá, amigos do Assunto é Saúde. Geralmente no nosso programa falamos de doenças e seus tratamentos. Hoje vai ser diferente. Falaremos sobre beleza. O nosso convidado é o Dr. Pedro Ivo Antoniazzi, otorrinolaringologista, que falará sobre rinoplastia. Pedro Ivo, é um prazer ter você aqui hoje. As outras entrevistas a gente falou muito de doenças, de problemas, e hoje a gente vai falar de tornar a pessoa mais bela, mais feliz. Você atua na área da cirurgia plástica, principalmente, você é otorrino, mas na parte de rinoplastia, né? Sim. E quais são os avanços da rinoplastia? Marco, o prazer é meu, uma satisfação estar aqui, eu espero poder contribuir com todos que vão nos assistir. E eu posso dizer que eu estudo rinoplastia há mais ou menos 12 anos. Da época que eu comecei a praticar, a estudar, muita coisa mudou, seja do ponto de vista tecnológico e inclusive de técnicas cirúrgicas. Então a cirurgia que eu fazia há 10 anos não é a mesma que eu realizo hoje, mudou muita coisa. Então eu falo que o médico que se dedica à rinoplastia, ele tem que estar constantemente se atualizando, estudando. Então o médico tem que estar aberto à aquisição de novas informações. Pedro Ivo, e é possível corrigir as alterações funcionais junto com as estéticas? Sim, é possível e é o ideal. Não é obrigatório, mas é o ideal que você faça tudo no mesmo ato cirúrgico. Veja bem, na rinoplastia que nós realizamos hoje, nós utilizamos enxertos produzidos da cartilagem do organismo do paciente. Essas cartilagens possuem basicamente 3 fontes de doação: o septo nasal, que está no próprio nariz, a cartilagem da orelha, dessa região chamada concha auricular, e a cartilagem da costela, na qual é feita uma incisão nessa região. Ok? Eu dou preferência na minha prática, na imensa maioria dos casos, pelo uso da cartilagem do septo nasal. Principalmente pelo fato de já estar no órgão que está sendo operado. Uhum. É a mesma via de acesso. Uhum. Enquanto que se a gente utiliza cartilagem de orelha ou de costela, a gente está realizando um novo procedimento associado à rinoplastia. Uhum. Pacientes que já se submeteram a uma cirurgia prévia, seja ela uma septoplastia, que é a cirurgia do desvio de septo, ou uma rinoplastia prévia, esse paciente possivelmente ele não vai ter cartilagem do septo em quantidade suficiente, para fazer a doação, para a gente confeccionar os enxertos. Uhum. Então esse paciente é um forte candidato a utilizar outra fonte de doação de cartilagem. Uhum. Sem falar, Marco, que é um ato cirúrgico. Uhum. Você não vai passar por 2 cirurgias separadamente. Uhum. É um período de repouso, uma recuperação, um pós-operatório. Uhum. É muito mais confortável para o paciente. Uhum. E quais são as alterações que podem deixar um nariz entupido ou com algum defeito? Algum defeito estético? Algum defeito estético, Sim. Exatamente. Bem, vamos falar primeiro da obstrução nasal. Nós temos estruturas nossas anatômicas do nosso nariz que podem estar alteradas e causar obstrução nasal. Por exemplo, o septo nasal, que é essa parede que divide o nariz em 2 cavidades, quando ele possui alguma deformidade, quando ele é torto, quando ele é desviado, quando ele tem o desvio de septo nasal, ele pode ocasionar obstrução nasal. Eu digo pode porque alguns pacientes possuem desvio de septo menos acentuado que não geram sintomas relevantes. Outra estrutura que a gente tem dentro da nossa cavidade nasal são os cornetos nasais. O corneto nasal, se ele tiver aumentado de tamanho, hipertrofiado, esse corneto vem a causar obstrução nasal. E eu noto no dia a dia que ele é até um pouco mais prevalente, a obstrução nasal secundária à hipertrofia de corneto, do que ao desvio de septo. Além disso, podem se formar lesões, tumores, sejam eles benignos ou malignos, pólipos nasais dentro da nossa cavidade nasal, que
também passariam a apresentar. E já são estruturas que nós não temos normalmente na nossa anatomia. Por isso que é importante a avaliação com o otorrino. Todo pré-operatório, com o otorrino. Outro fator, se a gente pensar o nariz como um órgão tridimensional, ele pode ter defeito nessa pirâmide nasal, que ocasiona obstrução nasal. Por exemplo, alguns colapsos, alguns pinçamentos, uma certa perda nessa força de sustentação da pirâmide nasal, isso pode causar obstrução nasal. Essas situações, geralmente, elas estão atreladas a uma cirurgia prévia, como sendo uma sequela de uma rinoplastia prévia, por exemplo. Ok? Além disso, existem algumas doenças, como a própria rinite alérgica, que é muito prevalente na nossa região. A rinite, ela gera uma obstrução nasal secundária a uma inflamação da mucosa nasal e a coluna de secreção. Então, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Essa alteração funcional, ela pode criar uma alteração estética? Sim. Essa alteração funcional que eu acabei de citar, relacionada à pirâmide nasal, ela cria uma alteração estética. Esse pinçamento, ele passa a ser visível ao longo dos anos. Voltando à rinite alérgica, o paciente ele tem uma inflamação na mucosa, ele tem um acúmulo de secreção, fora os outros sintomas relacionados à rinite. Então esse paciente, além de um procedimento cirúrgico para uma rinoplastia, para uma melhora estética e uma cirurgia, por exemplo, de desvio do septo, ele vai ter que fazer um acompanhamento e se submeter a um tratamento clínico, para otimizar mais ainda a respiração dele. Com relação à estética, as alterações que causam alguma insatisfação, o nariz ele é composto por ossos, cartilagens, tecido subcutâneo, pele. Então, a alteração em qualquer um desses pontos pode levar à insatisfação estética. Muitos pacientes reclamam que as asas nasais são largas, ponta caída, ponta volumosa, uma ponta grande, aquele excesso de dorso que também é muito comum, ou o contrário, paciente com pouco dorso, que também é comum aqui no Centro-Oeste, e às vezes uma estrutura óssea um pouco larga, tudo isso é passível de correção cirúrgica na rinoplastia e causa deformidade estética. E geralmente é mais de uma queixa, combinado. É difícil o paciente vir com uma queixa só. Pedro Ivo, houve um aumento da cirurgia de rinoplastia com a pandemia, porque eu pensei que, eu até já vi que teve um aumento nisso daí, eu vou ajudar a responder a sua pergunta. Mas eu pensei que ia acontecer o contrário, porque as pessoas não estavam usando máscara, falou, para que eu vou operar meu nariz sendo que eu estou de máscara? Eu mesmo passei a fazer menos barba do que eu fazia. Eu falava, eu estou de máscara mesmo, não vou fazer barba. E parece que ocorreu o contrário, né? Parece que houve um aumento. O que você acha? Por que aconteceu isso? Marco, aumentou e aumentou muito. No início, naquela fase mais complexa da pandemia, a gente teve o fechamento dos hospitais para cirurgias eletivas. Clínicas ficaram fechadas, o meu consultório ficou fechado por um período. Então, tinham pessoas que programaram as suas vidas para operar nesse período. E não puderam. Quando nós fomos tendo a retomada das atividades de uma forma gradual, essas pessoas passaram a nos procurar, junto com pessoas que também passaram a ter vontade de operar naquela determinada época. Então a procura aumentou bastante, não só de rinoplastia, de todas as cirurgias plásticas em geral, mas a rinoplastia foi a principal delas. E uma outra coisa que eu notei, e eu falo isso por depoimento de paciente dentro do consultório, é o que a gente chama de efeito zoom. Muitas pessoas passaram a ter sua atividade laboral dentro de casa. Você mesmo é um exemplo. Passaram a utilizar aplicativos de teleconferência, reuniões online. Quando você está numa reunião presencial, você não está se vendo. Eu não estou me vendo aqui, você não está se vendo. Então eu não estou vendo meus defeitos, você não está vendo seus defeitos. Mas numa reunião online, você tem aquela janelinha que você consegue se ver. Então muitas pessoas passaram a se reparar mais, a dar valor para
defeitos que às vezes a pessoa sabia que tinha, mas não dava tanta importância, e passou a dar mais importância e passou a nos procurar. A gente já notava isso antes, né, da pandemia da Covid-19, com relação às redes sociais, com o crescimento das redes sociais que nós tivemos aí nos últimos 10 anos. E o curioso é que era sempre com a foto tirada no formato selfie. Na maioria, e eu falo isso também por depoimento de paciente. O paciente entrava no consultório, doutor, fui postar uma foto no Instagram, eu não gostei da foto, aí pega e me mostra a foto, a maioria delas é selfie. A selfie, ela distorce, ela não é uma visão ideal, ela é tirada com angulação adequada, com iluminação, angulação, então não é uma foto legal para você fazer uma análise estética. Quem deve se submeter à cirurgia de rinoplastia? Bem, pessoas que têm uma insatisfação, que querem melhorar a aparência do seu nariz, da sua face, e pessoas que têm dificuldade respiratória, obstrução nasal. Basicamente é esse o perfil de paciente que me procura. É possível o paciente escolher o formato do nariz que ele sonha? Bom, essa pergunta é a mais fácil de se responder, porém é o tema mais complexo dentro do consultório. A resposta é simples, não é possível. Eu brinco com os pacientes que eu não vou fazer um transplante de nariz, eu não vou retirar aquele nariz e colocar. Eu vou analisar o nariz, a gente vai fazer um diagnóstico dos defeitos que deixam esse nariz insatisfatório para o paciente e vamos corrigir essas alterações. Além do que, eu tenho muitas coisas a respeitar na cirurgia da rinoplastia. O paciente, dependendo do caso, ele tem alguns limites até onde a gente consegue chegar no resultado. Por exemplo, pacientes com a pele muito grossa, isso eu tenho que frisar muito bem na consulta. Eu tenho que respeitar a etnia do paciente. E muitas vezes até a personalidade do paciente. Então a consulta ela vai abranger muitos aspectos. Porque senão o paciente acaba perdendo a identidade dele. E não é isso que a gente quer. Tem que respeitar a naturalidade. Tem paciente que não se preocupa se o nariz vai ficar ou não natural. Que às vezes até quer que a gente seja, entre aspas, agressivo na cirurgia para deixar um nariz... Já teve paciente diferente que me pediu nariz artificial. E não é isso que a gente preza e não é isso que eu faço. Então, tudo isso tem que ser bem pensado, analisado e respeitado na cirurgia. Pelo que você falou, corrigindo esses defeitos, parte a parte, acaba que dá um resultado ideal, né? Isso. O nariz ao invés de você fazer uma receita de bolo, o nariz meu toda vez é desse jeito aqui, não, você vai corrigir o defeito, é esse, corrigir. O defeito é esse, corrigir, tal, e no final o resultado é bom. Isso. Né? Claro que no dia a dia, na prática cirúrgica, muitas manobras cirúrgicas se repetem. Mas a rinoplastia, dificilmente ela é igual de um paciente para o outro. Vou ter que falar uma coisa aqui. O Paulo Vitor, meu filho, né, que está terminando medicina, te acompanhou na cirurgia. Ele, a Laura, também a namorada dele. E ele ficou encabulado. Falou, pai, é um trabalho de artista. Ele falou, tem momento que ele para, olha de um lado, olha do outro, tal. É um trabalho de artista. É uma cirurgia, mas é um trabalho de artista. Isso. Né? A rinoplastia ela abrange esses aspectos de planejamento, de análise minuciosa, jogar as fotos para o computador, trabalhar essas fotos, fazer análise. Você faz uma programação cirúrgica, mas nem sempre ela é respeitada de A a Z. Muitos passos às vezes mudam na cirurgia. E tem esse lado artístico da cirurgia que vem a criatividade do médico que está executando o trabalho. Como é feito o pré-operatório da cirurgia de rinoplastia? É amplo. A rinoplastia ela não se resume no momento da cirurgia, aquelas horas que eu vou estar ali operando o paciente. Na verdade, ela começa a partir do momento que o paciente me escolheu. Ele agendou a consulta comigo e começou a cirurgia dele. Veio para o meu consultório. Nós vamos fazer a anamnese, que é a conversa com o paciente. Tem que ser bem paciente, o médico tem que ser paciente, tem que ter uma atenção. Ele vai me referir quais são as queixas estéticas, o que incomoda ele.
eu tenho que questionar a função. Às vezes o paciente não vem com essa queixa, mas quando eu abordo, você acaba descobrindo. Realmente eu não respiro do jeito que eu queria respirar. E já tiveram situações do paciente me dizer que respira bem e depois da cirurgia feita, passado pós-operatório, ele me dizer que achava que respirava bem, mas que não respirava. E acima de tudo, uma pergunta que eu tenho que fazer para o paciente: o que você espera da minha cirurgia? Qual que é a sua expectativa? Isso tem que estar bem alinhado com o que eu acho que é capaz de ser feito na cirurgia. A gente tem que falar a mesma língua. E você às vezes tem que falar não também, né? Exatamente. Ele fala, eu quero assim, não, mas assim não dá. Exatamente. Né? Não tem como fazer. E eventualmente até não realizar a cirurgia. Sim, imaginei isso. Dependendo da expectativa, né, que o paciente tem, acaba acontecendo. Depois eu examino o paciente, examino o nariz por dentro, examino o nariz por fora, palpo o nariz, realizo exames de endoscopia nasal e solicito exames de imagem, exames radiológicos, e o paciente sai do consultório com todos os exames pré-operatórios solicitados, com toda a bagagem de informação dentro da cabeça dele. O paciente vai para a casa dele, vai processar tudo que eu falei, vai fazer o pré-operatório, vão surgir inúmeras dúvidas, vai voltar, nós vamos ter uma segunda conversa, vamos sanar todas as possíveis dúvidas e vamos fazer o agendamento da cirurgia. Daí para frente, já vamos entrar para o intraoperatório. Fala-se muito sobre técnica aberta e técnica fechada. Existe uma melhor que a outra? Não. Na minha opinião, existe o que se adequa a cada profissional. Na verdade, quando a gente fala nessas terminologias aberta e fechada, nós estamos falando de via de acesso. A técnica cirúrgica são as manobras que eu executo durante a rinoplastia para mudar o formato do nariz. A via de acesso é a forma como a gente vai expor o nariz, acessar o nariz. Ela pode ser aberta ou fechada. A via de acesso aberta ela tem uma incisão nessa região aqui que é chamada de columela. A via de acesso fechada, as incisões são todas intranasais. No meu dia a dia, posso dizer que mais de 90% dos casos eu utilizo via de acesso aberta. Eu reservo a via de acesso fechada para alguns casos específicos, mais peculiares. Ampliando um pouco aqui a informação, você falou em técnica cirúrgica. Hoje em dia tem inúmeras técnicas, mas fala-se muito. Os pacientes chegam no consultório me perguntando: doutor, você faz a rinoplastia estruturada? Você faz a rinoplastia de preservação, que são as técnicas mais usadas hoje em dia. A utilização dessas técnicas eu acho que tem sido muito benéfica para a rinoplastia. São técnicas que se preocupam muito com essa questão funcional que nós falamos, você estruturar um nariz, porque há uns anos, basicamente a rinoplastia ela era realizada se ressecando o excesso de cartilagem, retirando a cartilagem que estava em excesso, retirada do dorso nasal, e não se preocupava depois em estruturar no que foi mexido. Por exemplo, você mexeu no dorso nasal, simplesmente se fechava o nariz dessa forma, não se preocupava com a estrutura desse dorso nasal. E isso, com o tempo, foram vendo que os pacientes desenvolviam aqueles problemas na pirâmide nasal. Pinçamentos, colapsos, que geravam obstrução nasal até além de ficar inestético. Então, essas técnicas contribuem muito para se evitar esse tipo de sequela. E eu, no meu dia a dia, utilizo mais a rinoplastia estruturada. Tenho a opinião de que, para a nossa região, para as pessoas que moram no Centro-Oeste, ela se enquadra mais. Mas eu utilizo também a rinoplastia de preservação para alguns determinados casos, quando eu acho que tem indicação. A rinoplastia de preservação, na minha opinião, ela tem muito mais candidato no sul do país do que na nossa região. Você diz isso pela característica estrutural do nariz, pelo tipo o nariz da população do Centro-Oeste? É de um jeito, do Sul é diferente? Exatamente. Ou relacionado com o clima? Não, relacionado com a estética mesmo de cada população? Sim. Correto. A prevalência de tipos de narizes aqui
não é a mesma, por exemplo, de Porto Alegre. Uhum. É muito diferente, inclusive. Uhum. Geralmente, que tipo de anestesia que é usado? A rinoplastia ela pode ser realizada tanto com anestesia geral ou com anestesia local associada à sedação. Já utilizei muito local com sedação, principalmente no início da minha formação lá em São Paulo, utilizava muito. Hoje em dia, via de regra, grande maioria dos casos, anestesia geral. Quais os cuidados e sintomas do pós-operatório? Marco, a rinoplastia não é uma cirurgia que causa dor. É raro alguém referir dor no pós-operatório, mas ela causa um certo incômodo. Uma cirurgia que vai incomodar o paciente. O paciente ele sai respirando normalmente da cirurgia, mas algumas pessoas começam a ter um pouquinho de secreção na cavidade nasal, formar alguns resíduos, às vezes um coágulo de sangue que se acumulou e ficou ali. Isso pode, em alguns pacientes, gerar uma obstrução nasal, que na primeira semana incomoda um pouco. Não tem aquela história de ficar com um tufo de gás lá dentro? Não, na rotina não. Não, né? Não sei o que eu faço. Não, fala assim, não. Aí depois ele volta para você tirar essa gase? Não. A gente usa uma tala interna chamada splint nasal, que ela é fixada no septo, uma de cada lado. Isso fica 7 dias, mas ela não é uma tala que vai ocupar toda a dimensão da cavidade nasal para gerar uma obstrução. O que gera obstrução não é o splint nasal, é o acúmulo de secreção mesmo na cavidade, como se a pessoa tivesse resfriado. E outro sintoma comum é gotejar um pouco de sangue. Né? A pessoa vai levantar, vai caminhar na casa dela, goteja um pouquinho. Um pouquinho de inchaço debaixo dos olhos pode acontecer também. Então são sintomas mais frequentes. Eu sempre falo para os pacientes que a primeira semana é dentro de casa. É ficar quieto em casa, é a semana do Netflix. A pessoa vai ficar quieta. Mas assim, não é assim, não é para ficar de cama, é para ficar sentada quieta de forma alguma, é para ficar dentro de casa. Atividades dentro de casa normais, né? Só não fazer esforço. Mas não é aquele negócio, eu tô em casa, eu vou lá para casa da minha mãe, vou para casa da minha tia, eu vou para casa da minha sogra. Nesse deslocamento, o paciente deixa de tomar alguma medicação que foi prescrita, ele vai fazer algum certo tipo de esforço, ele vai descer do carro, vai se expor ao sol, podendo ter algum sangramento, então a primeira semana é dentro de casa. Passada a primeira semana, o primeiro retorno, retirada de curativo, eu já posso até liberar o paciente para trabalho. E trabalho em casa, já desde o primeiro dia já pode ser feito. Computador, não tem problema nenhum. Atividade física, academia, esporte, de 20 a 30 dias eu vou avaliando cada caso e já libero também. Pedro Ivo, e o resultado final, ele se dá quando? Como eu havia dito, né, a rinoplastia ela é um processo longo. Eu falei que a cirurgia começa quando o paciente me escolhe e ela vai perdurar aí até mais ou menos 1 ano de pós-operatório. No primeiro mês, completou 30 dias de pós-operatório, já é uma fase que a gente já começa a fotografar o paciente. O nariz já está mais legal. Do primeiro para o terceiro mês tem uma mudança muito legal também. Mas quando se fala em resultado final, nós estamos falando de 6 meses a 1 ano de pós-operatório. E qual o profissional que a população tem que procurar para fazer a rinoplastia? Marco, eu tenho notado, conversando com colegas, falando do mercado da rinoplastia em si, que o médico que faz rinoplastia, que se dedica a isso, hoje em dia, quase que exclusivamente ele só faz isso. Cada vez mais ela está se tornando quase que uma especialidade, uma área de atuação, apesar de que a rinoplastia não é definida como especialidade nem área de atuação. Seja ele otorrinolaringologista ou cirurgião plástico, são as duas especialidades que hoje em dia eu vejo executando rinoplastia. O otorrinolaringologista ele tem toda essa bagagem relacionada à correção de defeitos funcionais do nariz, e o otorrino que se dedica à estética está saindo muito bem preparado para executar a cirurgia nasal como um todo. Da mesma forma que eu vejo colegas cirurgiões plásticos também executando correções funcionais na rinoplastia, junto com a estética.
Mas acontece do cirurgião plástico, por exemplo, ele faz a estética e o otorrino faz a parte funcional, os dois operando junto também? Sim, tem pessoas que trabalham dessa forma. Eu tenho colegas otorrinolaringologistas que não fazem rinoplastia e que acabam auxiliando cirurgiões plásticos nessa questão funcional. Mas como eu disse, hoje em dia nós temos aqui em Goiânia pessoas muito competentes, tanto na otorrinolaringologia quanto na cirurgia plástica, operando o nariz como um todo. Pedro Ivo, me conta um pouco da sua história na otorrinolaringologia, na rinoplastia. Marco, eu me graduei em medicina em Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal, na Faculdade de Medicina Barão de Mauá. Conheço, vi seu nome lá. Foi, né? Meu filho mais novo está estudando também lá. Foi. Meu calouro. Você é Highlander dele? Sou. E fiz a minha residência na Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, a residência de otorrinolaringologia. Depois da minha residência eu fui para São Paulo, me pós-graduar em cirurgia plástica da face e depois eu vim para Goiânia. A sua esposa, otorrino também? Otorrinolaringologista, Sofia. Você tem quantos filhos? 2 filhos, Miguel e a Elisa. Miguel tem 4 anos, a Elisa tem 2 anos. Você conheceu a Sofia na faculdade? Na faculdade. Vocês formaram juntos? Não, eu sou 2 anos na frente dela. E a residência nós fizemos em locais separados, até em cidades separadas. Ela fez a residência dela em Limeira, Santa Casa de Misericórdia de Limeira, que é próxima a Campinas. Correto. Pedro Ivo, quero te agradecer imensamente você ter concordado em nos dar a entrevista para falar sobre rinoplastia. Como eu disse no início, é um assunto que eu acredito que é mais leve, né? A gente não está falando tanto de doença, tanto de problema, mas sim quando a pessoa sai de uma rinoplastia, ela sai realmente realizada, né? Um sonho, que às vezes é um sonho que ela tem para a vida inteira, né? É muito gratificante lidar com o sonho das pessoas. Sim. Então, assim, eu me sinto muito realizado fazendo rinoplastia. Isso aí. Muito obrigado. O programa está à sua disposição. Sempre que você quiser falar sobre um novo assunto. Marco, eu que te agradeço. Você é um irmão que eu tenho, você sabe disso. E foi um prazer. Espero que o pessoal goste. Espero que eu contribua com todos que vão assistir. Com certeza. Muito obrigado.